Os profetas, depois de Isaías, Jeremias. Irmãos, tem também três pessoas que lá de Pirapó, que tiveram aqui com a gente, que é de uma igreja irmã lá em Pirapó. Eles certamente não estão aqui agora, porque estão lá na comunhão da sua igreja. Mas foram assim, irmãos, muito bom ter conhecido eles, né? São homens e mulheres de Deus e nós ficamos felizes com isso. Amém. Vamos lá, né? Queridos, nós estamos estudando, enquanto você está abrindo, eu sei que demora um pouquinho, nós estamos estudando nas nossas células sobre o tempo de Deus. Quem está em célula aqui? Por favor, dê um sinal. Já estão estudando isso? Uma série que nós colocamos, o tempo de Deus, né? E nós começamos a nossa série falando sobre a diferença entre o tempo que nós definimos como o ponto de algo para um outro, um estado que leva de um ponto para o outro, e o tempo que a gente chama o tempo de Deus, né? Então há uma diferença, e talvez um dos anseios nossos, homens, humanidade, seja conseguir viver num tempo de homens, mas à disposição de um Deus que não está no tempo do homem, mas no tempo próprio, né? Ou atemporal. Então eu queria que a gente pensasse alguma coisa sobre isso aqui. Eu coloquei esse tema aqui, é um tema meu, a batida do relógio, né? Vou pedir para você fechar os seus olhos só um minutinho, por favor. O que isso te diz fora que chegou a hora de trabalhar? Tirando essa coisa natural que a gente sabe, é hora de levantar, é segunda-feira, é terça, o que isso vem na tua mente? Chegou um tempo, é isso? Concorda? É um despertar. O nosso estado de sono, para nós que estamos dormindo, naturalmente, fisicamente, chegou uma hora. Nós, esse ano, nós estamos entendendo como igreja que é uma hora, que é a nossa hora. Não que outra hora não tenha sido e nem haverá outra, mas essa hora é uma hora específica. É um momento específico que Deus tem despertado a igreja dele. E a gente está aqui hoje vendo o fruto desse despertar, ou de parte desse despertar, com esses 25 irmãos que fizeram um retiro de vida vitoriosa. Parte desses irmãos é fruto também de um outro projeto chamado Projeto Casa de Paz. Então nós entendemos que esse é um momento muito específico da igreja, da comunidade. Mas não é só restrito a nós, igreja e comunidade, mas como um todo, o tempo dessa humanidade. Nós vivemos um tempo onde as coisas elas parecem ter saído de completo do controle humano, e é importante isso, porque ela deve realmente sair do controle humano na forma nossa de conduzir e deve voltar para o controle daquele que tem um controle sobre todas as coisas. E nós, como seus filhos, nós devemos seguir as suas orientações. Eu quero ler um trecho dessa palavra de Oséias. Oséias é aquele profeta que Deus o convoca, o chama para profetizar para Israel de uma forma diferente, de uma forma não tão parecida com a dos outros profetas. Deus o convoca para então ele receber como sua esposa uma prostituta, e muito provavelmente dos filhos dessa mulher, 2 filhos não eram filhos dele, e ele é convocado então por Deus para assumi-la. E há então todo um pano de fundo, há de fato e verdade um primeiro alvo nessa palavra de Oséias, que eram os israelitas, que era o povo ali de Israel. Mas nós também podemos contemporaneizar para nós,
essa palavra. Eu vou ler apenas o versículo 12, mas eu quero então fazer um fundo do cenário que acontecia naqueles dias. Então ele é convocado por Deus para isso. Aí essa mulher em algum momento o trai, troca ele por um outro senhor, e Deus então o desafia novamente a ele comprar, ter o direito, porque era uma prática daquele tempo, comprar novamente o direito por sua família. Isso também faz uma alusão ao valor que Deus dá a nós como igreja e ao fato de nós nos vendermos, nós termos deixado Deus ao longo da história por outros deuses, e Deus então nos ter comprado por um valor tão alto como os irmãos que fizeram vida vitoriosa tiveram assim o privilégio de ver e de viver ontem, Nós somos comprados por preço de sangue e sangue de cruz. Eu vou pedir para você me acompanhar na leitura no capítulo 9, porque o capítulo 9 ele é o que dá o cenário para o capítulo 10. O capítulo 9, na profecia de Oséias, ele fala no versículo 10 sobre Israel, e ele diz assim: achei Israel como uvas no deserto. Olha que nós gostamos, eu, por exemplo, gosto muito de ler poesias e ler coisas que homens inspirados por Deus escreveram em sua sabedoria, mas olha a poesia que se encontra na palavra de Deus. Achei Israel como uvas no deserto. Irmãos, não sou o cara mais preciso para falar sobre a agricultura, mas penso eu que uvas no deserto é algo assim não comum. E Deus diz, através do profeta Oséias, para o seu povo: achei uvas como no deserto. Vi vossos pais como os primeiros frutos da figueira, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa. Então Oséias está falando do pós-exílio que Israel sofreu depois do cativeiro do Egito. Então, logo depois do cativeiro do Egito, aqueles primeiros homens que chegaram a Canaã, que viram os frutos, que desfrutaram da beleza que Deus proporcionou para eles, foram homens tementes a Deus. Mas o longo da história deles mostra que eles não foram tementes por um bom tempo. E eu penso que isso é algo da natureza humana. Nós, no momento de sermos espremidos, no momento onde é importante e é interessante, ou no momento onde nós precisamos, nós somos muito mais acessíveis do que quando não somos. Sim ou não, irmãos? É uma natureza humana isso. Nós, como homens que buscamos a Deus, nós negamos ou procuramos negar a nossa natureza comum de homens. Então nós nos dispomos a Deus. Mas é algo da natureza. Então os primeiros israelitas que foram para Canaã, que viveram aquele vislumbre todo, por um período curto já não tinham mais o mesmo interesse. Já não tinham mais a mesma disposição em buscar a Deus. No versículo 13, do mesmo capítulo 9, Oséias profetiza assim: vi Efraim plantando num lugar aprazível, como Tiro, mas Efraim, na verdade, levaram os seus filhos ao matador. Olha, narrando a vida desses israelitas pós-exílio, falando que, pensando eles que estavam fazendo boas coisas, levavam os seus filhos ao matadouro. Agora a gente vai para o capítulo 10, versículo 1. Israel é uma videira viçosa, que dá o seu fruto. Multiplicam os altares à medida em que o seu fruto aumentava. Fazia belas colunas à medida que prosperavam. Fala de Israel preocupada consigo mesmo. Será que isso nos lembra a humanidade nos dias de hoje? O homem preocupado consigo mesmo, o eu em primeiro plano, a minha necessidade em detrimento da necessidade dos outros, aquilo que é bom para mim, aquilo que me é agradável, e eu não me importo com o que é agradável para o coletivo. Será que isso não faz parte, de certa forma, da realidade do mundo nos dias em que vivemos? As pessoas olhando para si mesmo, desejando para si mesmo, querendo conquistar coisas, mas conquistar para si mesmas.
querendo um bom tempo, um bom futuro, mas não pensando no outro, naquele que está perto, mas em si mesmo. E aí no versículo 2 ele continua: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derruba os seus altares e lhes destrói as colunas. Então, o capítulo vai seguindo, versículo 4, falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo alianças, e por isso litígios brotam como erva venenosa nos sulcos dos campos. Isso fala das intrigas, do homem disputando contra o seu semelhante, do homem que vê as suas causas em primeiro plano, sempre o homem, e assim Deus, através do profeta Oséias, vai mostrando para Israel o motivo pelo qual eles estão propensos a uma sentença, o que de fato acontece. Em 700 anos antes de Cristo, os assírios invadem Israel, tomam todas as 12 tribos e arriscam eles do mapa. Mas essa sentença, irmãos, ela não está para nós mais. E é isso que nos difere do Antigo Testamento. Porque esses tinham uma sentença, a sentença era para elas, mas nós temos uma outra sentença. Nós temos a sentença de que, ao nos convertermos dos nossos maus caminhos, ao olharmos para Cristo, a nos espelharmos a Cristo, nós temos uma sentença, e a sentença de bem, que é morarmos a eternidade com Deus. Amém? Mas eu queria que você prestasse atenção, então, no versículo 12 desse capítulo. É parte das palavras que Oséias entrega ao povo, e é aqui que eu queria que a gente pensasse e conversasse um pouco nessa noite. Versículo 12. Semeai justiça para vós, colhei segundo misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Amém? Senhor Deus, essa é a porção da Tua palavra para nós nessa noite, Pai, por misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Nos leva ao entendimento, nos leva à compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, quanto a mim, me faz apenas, Senhor, e tão somente o transmissor da Tua palavra para cada um de nós, igreja, Deus. É assim que nós pedimos encarecidamente, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? É tempo de buscar a Deus. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? É tempo de buscar a Deus. Irmãos, o que você pensaria a respeito de um lavrador que pegasse a sua porção de terra, que pegasse a sua fazenda, o seu sítio, a terra boa, aquela terra vermelha, né, que penso eu que é a melhor terra, que pegasse uma terra produtiva e simplesmente se decidisse por não plantar nada nela? Por anos, 2 anos, 3 anos, ele fizesse uma escolha: não vou plantar nada nela. Com quase toda certeza, mesmo sem entender do assunto, penso eu, que alguma coisa brotaria naquela terra. Sim ou não? Sim. E o que provavelmente brotaria naquela terra? As ervas naturais, as ervas daninhas, enfim, as outras ervas que podem brotar a partir do nada, sem algo determinado. Assim foram esses homens de Israel, e assim por parte os homens desses dias. Nós, de certa forma, nós negligenciamos aquilo que nós temos de melhor, as nossas emoções, a nossa alma. Esses homens decidiram-se por serem improdutivos, mesmo vendo o favor das mãos de Deus, mesmo tocando o favor das mãos de Deus, através da Canaã que Deus tinha prometido e dado para eles. Mas eles se tornaram improdutivos. Eles não observaram que aquilo que Deus havia dado a eles era para eles reproduzirem. Estão entendendo, irmãos? Aquilo que Deus deu àqueles homens era para que eles, então, a partir deles, produzissem, multiplicassem. E esses homens tiveram a decisão de não plantar nada, de não fazer nada com aquilo. E por não fazer nada com aquilo, é que Deus, então, envia Oséias para que dá uma sentença. E Oséias, como que num último apelo, como que numa última tentativa de trazer o despertamento para a nação, dá essa palavra que é a partir do versículo 12: semeiem injustiça.
semeiem justiça, para que vocês colham em misericórdia. Busque ao Senhor. Busquem ao Senhor até que venha e chova a justiça, irmãos. Então por isso que eu disse que há um momento, a hora de que nós, igreja de Deus, continuemos despertos, buscando a Deus não só para nós mesmos, mas buscando a Deus para que o reino dele seja completamente implantado na terra, para que seja e venha o dia do retorno final do Senhor, e para que nós, a igreja de Cristo, vivamos uma eternidade com Ele, aonde não haverá a fatalidade das nossas vidas, a limitação do nosso corpo, a fadiga do nosso corpo, para que a gente viva uma eternidade, aonde não haverá nenhum tipo de pranto, nenhum tipo de dificuldade. Quantos que entendem, digam amém. É o tempo, é o momento de nós buscarmos a Deus. E aí você pode me perguntar, e qual é o tempo para que isso aconteça? Qual é o momento exato para que isso aconteça na minha vida? Então eu tenho 3 perguntas para fazer para você, mas também tenho 3 respostas para te dar. Qual é o tempo certo de nós buscarmos a Deus? Agora, no tempo. Esse é o tempo. Esse é o momento que Deus nos deu. Porque esse é o momento em que nós estamos despertos para isso. Qual é a hora de buscar a Deus? A hora da responsabilidade. Por que quando o despertador desperta, a gente entende que é a hora de levantar? Por que a gente não burla o despertador? Porque às vezes a gente tenta, né? Eu, no meu caso, já confessei o meu pecado, que o despertador desperta e eu digo, a Michele acorda, né? Para levar as crianças. Brincadeira, irmãos? Não, nem tudo é brincadeira. Acontece. Mas é uma decisão lá pensada entre ela e ela. Por que é que a gente entende que a hora que o despertador toca, irmãos, é a hora da gente se levantar para alguma coisa, para as coisas da nossa vida? Porque nós entendemos lá no nosso íntimo que aquela hora é a hora que define o tempo que eu não posso mais ficar deitado. Aliás, eu posso, mas se eu ficar deitado, tem uma consequência. Se eu resolver não ir trabalhar naquele dia, eu estou me sujeitando às consequências do dia. Se eu trabalho numa empresa, eu estou me sujeitando, então, a ter uma advertência. Se eu trabalho num trabalho, como no meu caso, um comércio próprio, eu estou me sujeitando a dever para o banco. Toda a nossa escolha tem uma decisão, ela vai ter uma consequência para nós. E o despertador, ele é o nosso amigo. É aquele que diz, chegou a hora, é o momento de você deixar o teu descanso. Ah, mas eu não dormi direito, durma depois. Corrige no outro dia. Esse é o tempo de despertar. Então o tempo de nós, igreja, estarmos despertos, é o tempo da responsabilidade. Isso vale para vocês também, os irmãos do Vida Vitoriosa. Porque hoje nós ouvimos os testemunhos de vocês e ouvimos que essa responsabilidade já alcançou o coração de vocês. O tempo de nós vivermos despertos, despertos para Deus, é o tempo da responsabilidade, onde nós entendemos que não é o pastor, que não é o irmão A, que não é o irmão B, mas que o reino de Deus é implantado na terra por nós, todos, a igreja de Cristo. Todos nós que nos aplainamos a Cristo, nos sujeitamos a Ele. Qual é o tempo? Qual é o horário? Qual é a hora? É a hora da responsabilidade. É o hoje, irmãos. É o hoje. O hoje não é tarde para nós. E eu não falo do hoje como domingo, dia 1º. Eu falo do hoje como é o tempo em que nós temos vitalidade. O tempo em que nós temos força. É hoje o tempo que Deus nos permitiu. Esse é o tempo em que nós temos para fazer e para viver o nosso melhor em Deus. Porque ontem já passou. E o amanhã ainda não aconteceu. Hoje é o nosso tempo. Esse é o tempo que Deus preparou para nós. Amém. Não basta, irmãos, tudo que nós já vivemos. Penso eu que a grande maioria de nós aqui reunidos nessa igreja vivemos tempos difíceis. Tempos onde nós andávamos segundo a nossa própria luz. Tempos onde a gente era ou pensava ser senhor de si mesmos. Até o dia em que nós nos encontramos com Cristo e entendemos que não somos mais senhores de nós. Agora há um Senhor. Quem foi que disse hoje aqui? Foi o Senhor que disse hoje, né? Deus agora, Ele preside. Como foi que o Senhor falou hoje?
Antes ele era? Antes era um Deus residente, agora é um Deus presidente, um Deus que preside a nossa vida, preside as nossas ações, comanda as nossas ações. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por mais que não seja algo gostoso de ouvir, mas vocês estão me entendendo? Amém. Qual é o tempo? É o tempo em que nós deixamos o lamaçal das trevas. É o tempo onde nós compreendemos que somos do Senhor. E porque somos do Senhor, Ele tem completa presidência sobre a nossa vida. Qual é o tempo, irmãos? É o tempo onde o Espírito de Deus está operando na terra. É o tempo onde homens se convencem dos seus maus caminhos. É o tempo onde os homens entendem que não são senhores de si mesmos. É o tempo onde o Espírito de Deus trabalha na terra. É o tempo onde vidas são alcançadas, almas são mudadas, casas são levadas a ter paz. É o tempo onde o Espírito de Deus tem mudado e moldado vidas. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Esse é o tempo de vivermos o melhor que Deus tem para nós. Não o melhor que nós pensamos que Deus tem para nós, mas o melhor que Deus tem para nós, a partir da sua própria vontade soberana. Esse é o tempo. Então, quando é o tempo certo? Quando é a hora certa? É no tempo, é agora. E qual é a nossa parte nisso tudo, irmãos? Qual é a nossa parte, segundo o que Oséias disse? Semeiem! Semeie. E não semeie de qualquer forma, mas semeie com justiça. Então qual é a nossa parte? A nossa parte é buscar o Senhor. Isaías 55:6 diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Perdoe, peça perdão, reveja, mude, renove, restaure, se avalie, se autoavalie, enquanto o Senhor está disponível. Para que não venham os dias onde a gente não possa mais fazer isso. Onde não haja mais a graça de Deus. Onde sejam dias de lamento. Então faça o que você tem que fazer. Viva o melhor que você tem para viver hoje. Faça os concertos. O que é a conversão para nós? Quando nós dizemos alguém se converteu, o que é se converter? Se não mudar uma rota, fazer uma mudança de caminho. Então faça o que você tem que fazer, mas faça hoje. Viva o melhor que você tem para viver e viva hoje. Isso vale para os mais novos como vale para os mais experientes. Deus tem me trazido à memória por esses dias, e eu disse isso na reunião de liderança esses dias, aquele texto que fala que o Senhor vai renovando a obra em meio aos tempos. Aviva, Senhor, a obra em meio aos tempos. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte é buscar ao Senhor. A nossa parte é compreender o espaço que há entre aquilo que nós pedimos para o Senhor, entre aquilo que nós esperamos do Senhor e o tempo do cumprimento das suas bênçãos sobre nós. O tempo que Deus tem para derramar daquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então a nossa parte continua sendo buscar ao Senhor. Semear em justiça. Buscar ao Senhor diz que a gente deve olhar para um lugar e não olhar para outros lugares. Buscar ao Senhor significa continuar firme naquilo que Deus tem para nós. Ainda que as coisas aos nossos olhos não aconteçam como esperamos, a nossa posição deve ser: permaneça buscando ao Senhor. Permaneça buscando ao Senhor. O que nós podemos fazer? Um dia Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Querem fugir também? No momento de aperto do Senhor à multidão, Jesus diz: e vocês querem ir? Querem ir embora? João capítulo 6. Vocês querem seguir com eles? E o que é que os discípulos respondem? Senhor, para onde nós iremos? O que nós vamos fazer da nossa vida? Nós que encontramos com Deus. Nós que uma vez rendemos a nossa vida. Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos encontrar paz? Onde é que nós vamos encontrar um amigo fiel que nos ouve nas horas das mais profundas angústias? Aonde nós vamos encontrar abrigo para a nossa alma? Aonde nós encontramos descanso para a nossa carne, para a nossa humanidade? Aonde nós encontramos descanso para as dores que a vida nos permite? Se não no Senhor. Para onde nós iremos, Senhor?
para onde poderemos ir? Eu também tenho pensado muito naquele texto, e eu vou pedir para o Antônio, por favor, abrir, onde Jesus conversa com Nicodemos. Eu vou pedir para você colocar o capítulo 3 todo. A conversa de Jesus com Nicodemos lá, capítulo 3. João 3. Então diz a história que um homem chamado Nicodemos, ele procura Jesus durante a noite, e ele quer saber o que é que ele deve fazer para que ele então caminhe do lado de Jesus. Põe o versículo 4, Antônio, por favor. Olha a pergunta dele para Jesus. Como pode? Ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer, e Jesus disse que ele deveria nascer de novo. Mas eu queria que a gente pensasse na diferença que tem entre esse versículo e o 9, que o Antônio vai pôr daqui a pouco. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Você percebe aí um certo sarcasmo? Do tipo, o que você está pedindo é impossível de fazer. Como pode alguém... Há uma incompreensão do Nicodemos aqui, quanto àquilo que Jesus pede para ele. Mas põe o versículo 9 agora. Porque aí então Jesus, e penso eu que a história é muito mais extensa do que os versículos que a gente lê, em algum momento cai a ficha dele, em algum momento ele compreende o que Jesus está propondo para ele, e agora no versículo 9 ele pergunta a mesma coisa, mas de maneira diferente. Ele diz: como pode suceder isso? Como que é isso? E aí Jesus então diz para ele que ele deve nascer mais não de si mesmo, mas nascer no Espírito. Assim como vocês foram imersos aqui nessa manhã no Espírito. Como pode compreender os planos de Deus, se não pelo Espírito? Como nós podemos, o próprio Jesus disse, o vento nasce lá e a gente não sabe para onde ele vai. Como a gente pode compreender as coisas de Deus se nós não vivemos uma vida buscando, buscando a compreensão de Deus para nós? Como nós vamos entender, e Jesus usa o fator vento por ser o vento algo que de repente a gente sente. A gente não sabe de onde ele está vindo, apesar da ciência avançar, não se mede, não se compreende o nascimento do vento. Mas a gente entende da mesma forma as coisas do Espírito. Não se mede aquilo que o Espírito de Deus quer fazer em nós, mas a gente busca Deus, busca a compreensão de Deus e permite que o Espírito de Deus nos conduza como Ele quer. Amém, irmãos do Vida Vitoriosa? É assim que vocês aprenderam hoje. Então nós não medimos, nós não temos o controle, não nos foi dado o controle, nos foi dado a prerrogativa de nos lançar a Ele. E aí então buscarmos a sua vontade. Irmãos, e por fim, quando nós entendemos o nosso momento, e quando nós fazemos a nossa parte de buscarmos a Ele, de vivermos uma vida de busca, e essa vida de busca, ela não deve ser um fardo para nós. Não deve ser aquele negócio, eu tenho que buscar hoje, porque se eu não buscar hoje, vai faltar um dia. Afinal, nós vivemos na graça de Deus. É um tempo favorável para nós. Mas isso deve sair do profundo do nosso sentimento, do nosso coração, do nosso desejo. Eu quero isso, porque isso é o melhor para mim. Eu quero viver assim, porque assim é melhor para mim. Então, qual é o resultado disso, segundo o próprio texto que nós lemos de Oséias, capítulo 12? Semeiem com justiça, para que vocês escolham em misericórdia. O resultado da busca é a misericórdia de Deus. E virá a graça. E virá a graça favorável para nós. O Heraldo, na última vez que pregou, ele falou sobre o Salmo 126. Aqueles que semeiam com... Vocês lembram? Aqueles que semeiam em tristeza, com lágrimas, colhem com alegria, colhem da misericórdia de Deus. Então nós podemos, sim, semear em justiça, porque nós colheremos segundo a misericórdia, porque é tempo de buscarmos a Deus, até que venha o quê? A chuva, e a justiça dele sobre nós, até que venha os frutos da justiça de Deus, até que venham o tempo de semearmos na justiça. Interessante, semear na justiça, até que a consequência dessa busca de Deus seja a misericórdia do Senhor derramada em nós, na nossa vida natural.
não apenas na nossa vida de eternidade, mas na nossa vida hoje, até que as misericórdias do Senhor nos levem, nos confortem, nos tragam a alegria, nos tragam a paz, nos tragam o entendimento, nos levem às conquistas que são tão importantes para nós, como coisas que são da nossa peculiaridade, nossa família, as coisas que nós desejamos viver no Senhor, as coisas que aquilo que nós queremos para nós e para a nossa casa, como disse Josué, que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, até que venha o tempo da chuva e a misericórdia do Senhor nos brinde com a água, nos brinde com a misericórdia sendo transformada em bênçãos para nós. Amém, irmãos? Eu queria convidar você para que nós olhássemos para o Novo Testamento, porque há uma pregação de João Batista que é muito parecida com a de Oséias, e eu vou ler apenas os primeiros versículos. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. É o tempo de nós deixarmos a nossa própria humanidade, as coisas que são da nossa natureza humana, ou vivermos por essa busca, deixando as coisas que são nossas, para vivermos as promessas de Deus para nós. Eu queria convidar os meus irmãos do louvor para virem aqui à frente e convidar você a uma reflexão íntima agora. Qual é o tempo? Qual é a hora certa para que você viva uma vida de maior busca do Senhor? Para os meus irmãos do Vida Vitoriosa, nós inclusive falamos aqui para eles hoje, se eu pudesse definir o retiro de vida vitoriosa, eu definiria o retiro como um retiro para uma vida vitoriosa. Porque nós não vamos viver um retiro de vida vitoriosa só 3 dias fechados aqui. Nós agora vamos para o nosso dia a dia, nas pelejas da nossa vida, nas lutas que a vida propõe para nós. Então nós precisamos responder com a nossa nova identidade, com o nosso novo nome, aquilo que nós recebemos aqui hoje, com esse nosso novo entendimento de Deus. Lembra que nós falamos hoje? Agora nós vamos viver uma vida comum. Em algum momento a gente vai pecar, em algum momento a gente vai errar, em algum momento a gente vai dar uma desviada do rumo. Mas aí então nós temos as ferramentas, nós conhecemos o fator cruz, nós conhecemos aonde nós devemos estar apontados, nós conhecemos aonde nós podemos levar os nossos fardos, porque essa é uma vida que o Senhor tem para nós, uma vida de vitória. Amém, irmãos? Por favor, feche seus olhos. Eu queria ler um texto que eu me lembrei que era um texto que eu li algumas vezes lá, quando era um pouco mais jovem, na igreja que eu me converti, mas é um texto que sempre me intrigava. Eu queria ler para você nessa noite. Mas você pode permanecer com seus olhos fechados. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens não voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados. Se você prestar atenção, você vai ver que ele está fazendo uma analogia do envelhecimento, tá? O homem envelhecendo. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecerem. Quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho, e acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cânticos. Quando temeres a altura,
e te assustares pelos caminhos. Quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Coloca o som de novo, por favor, Antônio. Sabe, irmãos, nós homens, nós deveríamos saber o que o autor de Eclesiastes escreveu. Isso deveria já ser fácil para nós. O tempo da nossa saúde, o tempo da felicidade, o tempo onde tudo vai bem, o tempo da nossa prosperidade, esse deveria ser o tempo exato de nós investirmos o máximo de nós em buscar a Deus e as benesses do reino de Deus, não só para nós, mas para os homens do nosso dia. Que pena que a gente tem sempre a expectativa de fazer isso quando eu não precisar mais trabalhar, quando eu não precisar mais bater cartão, quando eu não tiver mais filho pequeno, quando eu não tiver mais que trazer o sustento para minha casa, quando eu tiver uma vida tranquila. Que bom se, como o Salomão, nós pudéssemos nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, nos dias do nosso vigor, no dia em que nós temos saúde, no dia em que nós conseguimos levantar da nossa cama e temos ânimo para encontrar uma pessoa aflita e gastar 10 minutos com ela, para ir na casa dela e ver ela caída, pensando em desistir, e a gente ter uma força dentro de nós dizendo: não desista. Que bom que a gente pudesse ter a força da juventude, de olhar as pessoas errando do nosso lado, e não mais os anos nos dizendo: deixa para lá, isso não vai virar nada, mas a gente tivesse a força e o vigor de dizer: vale a pena, você pode lutar, você vai vencer. Ou de você negar a sua segunda-feira, o dia do seu descanso, para investir na casa de alguém. Para os dias, como disse o Salomão, onde os nossos ouvidos têm a paciência. E eu vejo os meus pais e eu vi a minha avó, vai envelhecendo, vai perdendo a paciência. Não tem mais paciência para ouvir muito. Que bom que a gente possa usar o nosso ouvido para ouvir o lamento das pessoas enquanto a gente tem paciência. Eu sempre ouvia os avós dizendo, a gente dizendo, os avós, eles têm tempo com os netos e não sei o quê. E eu dizia: o dia que eu tiver meu filho eu vou mudar isso. Não muda. Mas por que não muda? Porque eles conhecem que o tempo é muito rápido. O tempo vai muito rápido. Cada dia pode ser o último. Eles sabem o que eles falam. Nós não sabemos. Por mais difíceis que sejam as coisas, por mais complicada que a vida de alguns de nós, de vocês, sejam, por mais penosas sejam as nossas batalhas, por mais que o resultado das nossas batalhas sejam marcas no nosso próprio corpo, por mais que os dissabores da vida produzam em nós certa amargura, por mais que as manhãs nos convidem mais para continuar deitados do que para despertar, semeie justiça. Semeie justiça para que colha em misericórdia. Semeie justiça, viva na verdade e na vontade de Deus. Agradeça a provisão.
Não perca muito tempo pedindo pelo aquilo que você não tem, mas agradeça por aquilo que você tem. Só quem não pode ter mais é que passa a agradecer pelo que tem. E por que a gente tem que ser diferente? Agradeça a provisão e espere a intervenção de Deus. Agradeça pelo pouco que você tem. Espere a intervenção de Deus, porque Ele virá. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz: Ele virá e não tardará. O que nós estamos esperando para buscarmos a Deus? E você vai dizer para mim: eu tenho buscado a Deus, e eu não sou o juiz da minha própria vida, porque me subjugo a Deus, então tão menos seja o juiz da sua própria vida. Mas o juiz, o justo juiz, aquele que intercede por nós, aquele que nos conhece na nossa profunda intimidade, sabe o quanto nós o temos desejado, e o quanto nós o temos buscado. E talvez eu tenha a prerrogativa de dizer: mas eu busco mais do que minha irmã, eu busco muito mais do que meu irmão, eu até faço mais coisas do que o meu irmão, eu até faço mais coisas que minha irmã. Cada um de nós sabe a porção que foi derramada para cada um de nós. Você sabe se você está fazendo o seu melhor ou não sabe. E é só você que sabe. Você e aquele que habita em você. Busque ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Se você ainda não se entregou ao Senhor, se entregue ao Senhor hoje. Não espere o amanhã, porque a hora é hoje. Porque a hora da maturidade, a hora da responsabilidade é hoje. Porque é hoje que você está ouvindo a palavra de Deus. Porque é hoje, e tantas outras vezes, mas hoje, mais uma vez, o Senhor está falando com você. Não ouça como que homens falando, mas ouça como que a Deus. Converta-se dos seus caminhos, arrependa-se dos seus caminhos, desfrute do melhor que Deus tem para você. Se você ainda não fez uma confissão pública do Senhor na sua vida, faça nessa noite. Não espere o amanhã, não espere que eu lhe chame, levante-se e venha. Não espere que alguém te diga que é o tempo. Mas dê o seu melhor e faça o seu melhor hoje. Por favor, fique de pé em nome de Jesus. A vocês, irmãos do Retiro de Vida Vitoriosa, vivam a vida de vitória que Deus propõe para vocês. Viva o melhor que vocês têm. Não espere que a igreja os convide para trabalhar, se dispõe a trabalhar. Não espere que alguém vá atrás de você e o convide para que você faça uma casa de paz, evangeliza. Dispõe-te. Busque ao Senhor. Isso vale para todos nós. Amém? Senhor Deus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Nos expomos à ação do Teu Espírito Santo em nós, que opera em nós, que trabalha em nós. Senhor, e mais uma vez nós nos curvamos à Tua santidade e autoridade, nos rendemos, Senhor, ao Teu senhorio, e eu creio, Senhor, no meu coração, que cada um de nós nessa noite faz um balanço de si mesmo, faz um balanço, Senhor, de como temos vivido, como temos compreendido o tempo do agora para a nossa vida, e nos propomos a semear ou a continuar semeando injustiça, a continuar semeando, Senhor, e crendo no fator da Tua misericórdia derramada sobre nós, na expectativa, Senhor, de que a benesse da Tua misericórdia nos alcance, alcance a nossa casa, alcance a nossa família, alcance o nosso relacionamento, alcance a nossa saúde, alcance tudo aquilo que temos, o que somos, o que possuímos, até que venha o dia do perfeito, Pai. E assim nós continuamos a nossa caminhada, perseverando, Senhor, em Te buscar, perseverando, Senhor, em esperar no Teu tempo, naquilo que o Senhor tem para nós, em perseverar, confiando e acreditando que aquele que começou a boa obra em nós vai nos conduzindo até que seja o tempo perfeito.
É assim que queremos permanecer, ó Pai. Contudo, clamamos a ajuda do Teu Santo Espírito, que nos favoreça e nos fortaleça em tempo, Senhor, para que os nossos moedores, para que o nosso físico, para que o nosso corpo não desfaleça, para que a nossa fé não esmoreça, nos mantenha ávidos, vivos, Senhor, em torno de Ti, alcançados pelo calor, Senhor, dos Teus braços, alcançados pelo Teu amor, Senhor, completamente abertos para o Teu amor, para que a Tua obra continue, Senhor, sendo uma realidade na nossa vida. É assim que nós cremos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito nos conduza de dia em dia até o dia do perfeito, amém? Não vá embora antes que nós cantemos juntos. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro novo se